Pessoal, essa aula aqui, como a gente não trabalhou muito com conversões de base aí, né, sistema de numeração da eletrônica digital, vou gravar essa aula aqui para que vocês tenham uma familiaridade melhor aí com base do nossa eletrônica digital. Aí, como é que a gente faz para fazer conversão de uma base para outra, tá? Então, quando a gente fala em numeração aí de eletrônica digital, a gente pode chamar em cada base, no caso, né? Base decimal, base binária, tá? Que daí eu vou explicar para vocês aí, que acho que vocês ficaram com bastante dúvida nesse quesito aí, tá? Bom, vamos lá então. Vamos supor que eu vou fazer uma primeira conversão aqui de um binário para decimal, tá? Vamos supor que lá que eu tenho esse número aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Tenho esse número aqui, ó, 101,01, tá? Isso daí é na base 2, tá? Por que base 2? Porque a gente está referenciando esse cara aí ao binário, tá? Então, como o binário ele vai ter dois algarismos lá, então a base dele vai ser 2, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, base 2. Eu vou colocar aqui, a gente pode vir fazer isso daí também, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que não vai dar pra pôr, não. Teria que montar como se fosse uma equaçãozinha aqui, mas não vai dar certo. Eu vou deixar aqui base 2, tá? Mas aí seria o 2 pequenininho aqui embaixo, aqui, ó, tá? Que igual eu coloquei nos slides pra vocês lá, tá? Então daí esse número aí convertido, se a gente quiser converter ele para decimal no caso, tá? Então se eu quiser converter ele para decimal, então esse primeiro número aqui, ó, quantos números a gente tem aqui antes da vírgula? Que eu tenho 0, desculpa, 1, 2, 1 e 0, né? Porque aqui já tem 3 números, né? Então é 2, 1 e 0, tá? Aí depois da vírgula aqui, ó, a gente vai ter aqui depois da vírgula aqui menos 1 e menos 2, tá? Então vai ficar assim dessa maneira aqui, ó. 1, que é esse primeiro aqui, ó, tá? 1 vezes 2 elevado a 2, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o 2 pequenininho aqui. Não sei se vocês conseguem entender dessa maneira aí, tá? Beleza? Então, ó, aqui na calculadora eu peguei a calculadora do computador aqui, tá? Então vai ficar 2. Aí eu pego esse x elevado aqui, ó, x elevado. Aí eu só aperto o 2 aqui, ó, tá? Então 2 elevado a 2, lá vai dar 4, tá? Beleza? Daí eu vou fazer a segunda parte aqui, ó, mais, coloco entre parênteses aqui, né? Então daí é 0, né, o segundo número aqui, ó, tá? Então aqui é 2, aqui é elevado a 2, né, posição lá. Aí aqui, ó, é 1, então é 0 vezes 1, opa, 2 elevado a 1. Eu acho que tem aqui, ó, 2 elevado a 1. Beleza? Então ele fica assim daí, ó. 2 elevado a 1, tá? Que daí aqui é a posição 2, aqui é 2, 1 e 0, tá? Então aqui é por isso que esse 1 aqui está elevado a 2, tá? O 2 aqui ele referencia a base, que é da base numérica binário, tá? Por isso que é 2 aqui, ó. Esse 2zinho aqui, tá? E aqui também. Daí esse outro 2 aqui que está elevando, tá? Ele referencia onde que está o número aqui, né? Que aí é o 2, e daí esse cara aqui é o 1, tá? Então o próximo aqui, isso aqui vai dar 0, né? Então mais esse cara aqui, ó. Esse último aí vai ser elevado a 0, né? 2 elevado a 0 vezes 2, aqui não tem jeito, não tem como colocar o 0 pequenininho, ó. 2 elevado a 0, tá? Porque esse cara aqui, ele é o 0, né? Como se fosse 2, 1 e 0, tá?
Então 2, 1 e 0. Beleza? Então isso aqui, ó, 2 elevado a 0, para quem tem dúvida lá, tá? É para ser 1, tá? Então 2 elevado a 0 vai dar 1. Então 1 vezes 1 dá 1, tá? Aqui, ó, se a gente quiser, a gente pode fazer dessa maneira também, tá? Vou colocar uma vírgula aqui, ó, pra gente referenciar isso daqui, ó, tá? Aí eu coloquei essa vírgula, tá, pessoal? Aí eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem um valor que está sendo elevado a menos 1 aqui, ó, tá? Daí aqui a gente saiu do zero, tá indo para um valor sendo dividido sendo dividido, né? Porque ele está diminuindo os números, né? Depois da vírgula que a gente está diminuindo os números, né? Então por isso que ele vai sendo elevado conforme a casa decimal que ele está aqui, né? Depois da vírgula, no caso aqui. Então aqui é menos 1, esse zero aqui vai ser menos 1, elevado a menos 1, menos 2 aqui, e assim por diante. Se tivesse mais um número, menos 3, menos 4, menos 5, tá? Ele segue essa ordem aí, tá? Então aqui no caso vai ser 0 vezes 2, né? Elevado a menos 1, tá? Então elevado a menos 1, tá? Então esse menos 1 aqui ele corresponde a esse zero que está depois da vírgula, tá? Então aqui mais... Aí aqui tem 1, então esse 1 aqui ele vai ser elevado a menos 2. Então, 1 não, desculpa pessoal, é vezes 2 elevado a menos 2 aqui, tá? Esse 1 aqui, ó. Então é 1 vezes 2 elevado a menos 2, tá? Por que lá? De novo, por que esse menos 2? É a posição que está aqui, ó. Então é menos 1, menos 2, tá? Conforme a gente vai diminuindo as casas decimais, a gente vai levando para o próximo. No caso, se tivesse mais um número aqui, ia ser menos 3, tá? Então daí aqui a gente já consegue saber qual que é o número decimal na base de 10 que a gente vai encontrar lá. Então vamos ver na calculadora aqui quanto que vai dar isso daí, tá? Então 1 vezes 2 lá elevado ao quadrado vai dar 4, né? Então tenho 4 aqui, aqui vai dar 0, né? Então deu 0. E aqui vai dar 1, então é 5, então mais 1, 5, então eu tenho 5 antes da vírgula, né, 5, coloco a vírgula aqui, vamos ver o que a gente tem depois da vírgula. Então aqui, ó, 0 vezes alguma coisa vai dar 0, né, não precisa nem fazer a conta aí, vou fazer para vocês verem aí também, né? 0 vezes 2 elevado, deixa eu ver se eu consigo colocar menos 1, acho que eu não consigo colocar elevado a menos 1 aqui. Se eu colocar aqui, acho que dá assim, elevado a menos 1. Aí. Deu 0, tá? Então 0 vezes alguma coisa, ela vai dar 0. Sempre vai dar 0, tá? Vamos fazer o próximo aqui. 1 vezes 2 elevado a menos 2. Então 1 vezes 2 elevado a menos 2. Deu 0,25, né? Então 0,25 a gente não vai colocar 0,25 aqui, né? Porque aqui já tem uma casa decimal, é só colocar 25 aqui, ó. Tá? Entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender aí, tá? Porque aqui, ó, tá dando 0,25, né? O 5 tá aqui, que a gente vai somar lá, né? Aqui tá somando, é como se a gente estivesse somando aqui, ó. Tá? Então a gente somaria lá o 5 mais o 0,25, tá? Ficaria dessa maneira, tá? Coloquei a vírgula aqui só para vocês entenderem que esse cara aqui ele é depois da vírgula, tá? Mas o correto seria estar somando aqui. Beleza, pessoal? Então daí é 5 mais o 0,25 que a gente encontrou lá depois da vírgula. É bem simples fazer isso aí com vírgula também. Não tem nada de dificuldade aí pra gente estar fazendo, tá? Vamos fazer outro aqui. Deixa eu encontrar outro aqui. Outro exercício aqui. Tem do que tal também. Deixa eu ver se eu encontro um decimal. Decimal binário. Tem outro aqui de decimal de binário para decimal. Vou fazer esse daqui também, tá? Aí a gente tem, ó, 11011, tá? Esse aqui é o número na base 2, que é em binário, tá?
base 2, vou colocar igual aqui, tá? Então daí como é que a gente vai montar, ó? Então esse primeiro aqui a gente vai contando daqui, ó. Então é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então a gente tem 5 números aqui, tá? Tem 5 bits no caso, tá? Então aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0, tá? Lembra que eu falei para vocês lá, em eletrônica digital a gente conta o 0, tá? Não é porque é 0 a gente vai desprezar ele, a gente conta ele, tá? Então vou montar aqui, ó. Então o primeiro valor lá vai ser 1 vezes 2 elevado à quarta, né? Porque esse primeiro bit aqui, ele é o quarto número, né? Então mais, aí o segundo é 1 vezes o 2 elevado à terceira, que é esse cara aqui, tá? Aí o próximo, mais 0, né? Vezes 2 elevado ao quadrado, mais esse número aqui, ó. Então, isso aqui é o quadrado, aqui é 1, elevado a 1, tá? Então, é 1 vezes 2 elevado a 1, mais, aí o último aqui, né, que vai ser o 2 vai ser elevado a 0, então, vai ser 1 vezes 2 elevado a 0. Vamos colocar um igual aqui, esqueci de falar que esse cara aqui é decimal, então a base dele, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, por 12 aqui, eu acho que dá para vocês enxergarem aí, né? Então aqui vai ser a base decimal, base 10 no caso, tá? Então, base 10, que é a base decimal, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, vamos fazer lá na calculadora então, ó. Não precisa nem fazer 1 aqui vezes alguma coisa, vou fazer 2 elevado direto aqui, tá? 2 elevado a 4 vai dar 16, tá? Então aqui deu 16, mais, deixa eu pôr entre parênteses aqui, ó, 2 elevado a 3, né? 2 elevado ao cubo vai dar 8, mais, por outro parênteses aqui, que vai dar 0, vou colocar 0 aqui, só pra gente fechar aqui, mais 2 elevado a 1 vai dar 2, mais 2, mais 1, 27, certo? Depois vocês conferem aí se vai bater os valores certinho aí, tá? Então, ó, 27 e a base é 10, que a base 10 referencia ao decimal. Para quem tem dúvida lá, porque a base é 10 lá, se não me engano foi na primeira aula que eu passei para vocês aí, como que a gente sabe porque cada um tem uma base, tá? Vou já voltar aqui nessa aula para vocês já ficarem por dentro também, né? Então, por que no caso aí é base 10, tá? O decimal aí a gente tem 10 algarismos, tá? Vai de 0 a 9, então por isso que é a base 10. Binário, a gente utiliza o 2, a base 2, porque tem 2 algarismos, tá? O 0 e 1, que é o que vocês veem aí, tá? Aí o octal são 8, que é de 0 a 7, e o hexa são 16, que vai do 0 ao 15, tá? Bom, deixa eu voltar aqui onde eu estava, onde eu parei. Deixa eu encontrar aqui onde eu parei. Tá, beleza. Bom, daí a gente, para fazer a conversão de decimal para binário, no caso, né, a gente tem que fazer uma divisão, tá? Porque é como se a gente estivesse voltando de uma base para uma base menor, tá? Então aí a gente faz divisão sucessivas, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Vou pegar o número 25. Então 25 na base 10 aqui, ó. Base 10, que é a decimal, tá? Vai ser igual. Então eu vou dividir lá o 25 dividido por 2, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Acho que dá pra colocar a fórmula aqui, ó. Equação. Deixa eu apagar esse 25. 25
dividido por 2. Deixa eu ver se tem outra forma da gente montar isso aí. Bom, vou deixar assim, ó. Vou deixar aqui, ó, 25 por 2, ó. Senão a gente vai perder muito tempo aí, tá? Então, pessoal, ó, se a gente for dividir 25 por 2, ó, eu vou colocar aqui, ó, porque aqui não tem como a gente, não tem como mostrar pra vocês, mas eu vou indicar aqui, tá? Então 25 por 2, se eu pegar lá e dividir, ó, 25 dividido por 2, aqui ele vai me dar um valor quebrado, né? Que eu não quero esse valor quebrado aí, eu gostaria de saber o resto, né? Então a gente vai ter que dividir na mão isso aí, ó. Vai ter que fazer na mão depois aí, tá? Então, ó, eu vou dividir por 12. Vou pegar o valor 12 lá. Tá? Porque daí 12 vezes 2 vai dar 24, tá? Então vai dar 12, né? E o resto vai ser 1, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo, aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Então daí aqui, ó. Então vai ficar... Vamos ver o que eu consigo fazer aqui pra vocês, pessoal. Fica mais fácil vocês entenderem, hein? Então 25 dividido por 2... eu consigo dividir esse número por 12 e o resto vai ser 1 aqui, ó. Vou deixar o resto aqui, ó. Então eu consegui o resto, no caso, pessoal, eu não continuo dividindo, né? Porque vocês viram na calculadora, deu 12,5, tá? Que daí como dá 12,5, eu coloco a vírgula aqui, tá? Coloco um 0, daí dá pra dividir por 5 de novo. Coloco 5 lá, tá? No caso aqui, ó. E daí 2 vezes 5 lá eu consigo dividir por 5 lá, né? 10, tá? Então daí não é o caso, não coloca a vírgula, tá? Então 25 dividido por 2, a princípio eu consigo dividir por 12, daí o resto vai ser 1. Eu mantenho esse resto aí, deixo esse resto, tá? Não coloco aqui vírgula nem nada, deixo isso daí. Aí esse número aqui que a gente obteve lá na divisão, dividindo lá o 25 por 12, né? Que ia dar 24, por isso que deu o 1 aqui, tá? Então daí eu pego e divido esse número aí. Vou dividir lá por 2 de novo, tá? Porque a gente quer encontrar um valor binário, tá? Então daí aqui, ó, fazer a mesma coisa aqui, tá? Então daí aqui, ó, então 12 dividido por 2 vai dar 6, né? Então dá um valor inteiro aqui, a gente consegue encontrar esse valor aí. Então vai dar 0 aqui, pode manter. Vamos pro próximo aí. Então daí o 6 aqui eu consigo dividir por 2 também, né? Então 2. Opa. Então 2 aqui, que vai dar 0, né? Eu consigo dividir por 3 lá, no caso. Então aqui é 0. O 0. E daí o resultado dessa que a gente vai obter aqui é 3. 3, tá? Então daí aqui a gente divide por 2 também, ó. 2. Daí aqui, pessoal, ó, que a gente consegue dividir por 2, né? Que vai dar 1 daí, ó. O resto nosso vai ser 1. Então o resto vai ser 1, tá? Então daí aqui deu 2. Eu coloquei 2, né? Eu coloquei 1, desculpa. Que vai dar 1. Que daí 2 vezes 1 vai dar 2, 3 menos 2 vai dar 1, aqui o resto, tá? Então daí aqui, ó, eu vou ter que dividir o 1 por 2, né? Então eu vou ter que colocar 0 aqui para dividir, né? Então daí no caso aqui vai dar 1 o resto, ó. Que daí vai ser 0 vezes 2 vai dar 0, 1 menos 0 aqui vai dar 1, tá? Então sempre que eu tiver, vamos supor lá, ó, que nem aqui, ó, eu já não consigo dividir mais, né, por um número inteiro, no caso, tá? Então sempre que eu não consigo mais dividir por um número inteiro, eu paro. É aí que é a nossa parada, né?
no caso aí, vamos supor lá que eu colocasse uma vírgula lá, né? Vamos supor lá, eu coloco 0, alguma coisa para encontrar, né? Então daí eu colocar 0, vamos ver aqui, ó, é para dar meio, né? Mas eu vou colocar na calculadora aqui para vocês verem. Então, ó, 1 dividido por 2 lá vai dar 0,5, ó. Então aqui, ó, essa parte aqui a gente esquece, a gente só quer encontrar o zero, tá? Então aqui é onde a gente para, tá? Então daí a gente coloca 0 ali e encontra o 1, tá? Porque daí 1 menos 0 vai dar 1 aqui, tá? Aí como é que eu faço para escrever esse número binário aí, ó? Então vou colocar um igual aqui, ó. Então esse número binário aí, da conversão de decimal para binário, pessoal, a gente escreve aqui da direita para a esquerda, tá? Então vai ficar 11,001, tá? Daí a gente tem a base dele vai ser 2, tá? Então base 2. Ah, mas tá certo isso aí? Vamos confirmar aqui, ó. Calculadora do Windows, ele tem aqui, ó, programador aqui, ó. Então eu tenho, vamos por lá, ó, 25, né? 25. Então aqui tem decimal aqui, cadê o binário? Em binário aqui não sei porque ele está dessa maneira. Pera aí, pessoal. O que eu fiz aqui agora, né? Dava pra mexer aqui, eu não sei o que eu mexi aqui, agora eu não consigo colocar número binário aqui ou decimal, tá? Mas por via das dúvidas, vamos lá no Google lá, vai. Vamos aqui no Google, que tem tabela de... ele consegue converter aqui, ó. Deixa eu escrever aí, conversão decimal para binário. Calculadora. Vou colocar calculadora. Calculadora. Vamos ver se vai bater a calculadora aqui. Deixa eu ver se isso daqui vai funcionar. Então aqui daí ele tem a conversão para todos lá, tá? Então vou pegar aqui, ó, no decimal. Então era 25, né? Então vou pegar o 25 aqui. Daí ele já dá o valor aqui, ó, tá? Dá o valor lá para hexadecimal, octal e o binário aqui, ó, tá? Então lá vamos ver, ó. Então deu 11,001. Lá 11,001, tá? Então aí a gente já consegue tirar a prova por aqui também, né? Pela essa calculadora que tem aqui no online, tá? Não sei o que aconteceu do Google lá, que eu mexi outra vez lá, não sei o que eu mexi, né? Não vou ficar caçando aí pra mostrar depois pra vocês aí, tá? Beleza? Vamos fazer conversão de outra base aqui, tá? Vamos ver qual base que dá pra gente utilizar aí, tá? A gente pode fazer a conversão lá do octal para decimal também, né? Deixa eu dar pular aqui, né? Então a gente tem lá vou pegar aqui 372, tá? 372 base. Pessoal, esse daqui que eu tô fazendo para vocês é base 8, tá? Que é do octal. Esses valores que eu tô pegando, eu coloquei no slide lá e tô relembrando vocês aí, para quem ficou com dúvida, né? Não sei. Tô reexplicando passo a passo aí e mostrando aqui como é que faz, tá? Bom, daí a gente tem o octal, a gente quer transformar passar o octal para decimal, tá? Então, daí como a base aqui é 8, vocês vão ver a diferença agora. Como a base é 8, a gente, em vez de
de multiplicar por 2, igual lá no binário, a gente vai pegar 8. Porque a base é 8, entendeu? Então daí é 8. Então como a gente tem 3 números aqui, ó, tá? Então aqui é 2. Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0, tá? Então vai ficar assim, ó. Então 3 elevado ao quadrado, aqui é 3 vezes 8 elevado ao quadrado, tá? Mais, aí o 7 vezes 8 elevado a 1, né? Porque aqui é o primeiro número, né? Que é elevado a 2 daí, né? Que é 2, 1 e 0, tá? Mais o 2. 2 vezes 8 elevado a 0, que é igual daí. Como a gente está fazendo a conversão lá da base decimal, octal para decimal, né? Então daí a gente vai pegar isso aí. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Voltou o negócio ao normal. Eu não sei porque ele está fazendo isso aqui, ó. Tô colocando mais dígito também. Deixa eu ver. No caso lá é igual, é que ele está colocando mais dígito aqui, ó. Mais bits, né? No caso aqui tem. É como se ele tivesse aqui um BCD, ó. Que tem 8 bits aqui, ó. 2, 4, 2, 4. São 8 bits. Mas daí como o número que a gente encontrou lá, ó, 11.001, tá certo. Dá pra fazer por aqui também, ó, pela calculadora, tá? Então se a gente quiser converter da base 8, vamos ver aqui, em vez de a gente fazer pela calculadora ali, eu vou fazer também, tá? Vou colocar aqui, ó, 372. Tá vendo? Aqui até limita aqui a quantidade de números que a gente pode pôr, ó, tá? Então daí a gente tem a conversão para todos aqui, ó, tá? Então deu 250 decimal. Vou deixar aqui, ó, 250 base 10. Base 10, que é a decimal, tá? Então deu 250, ó. Tá? Vai ficar uma dica aí pra vocês também, se vocês quiserem utilizar depois, tá? É só vir aqui na calculadora aqui e colocar programador. Então vamos fazer aqui, ó. Tá? Deixa eu pôr na científica aqui. Por entre parênteses. 3 vezes 8 elevado ao quadrado mais 7 vezes 8 elevado a 1 mais esse cara aqui que vai dar 1. 2 vezes 8 elevado a 0 mais 2 vezes 8 elevado a 0. Ó, 250, tá? Então aqui é 8 elevado a 0 é 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2, tá? 250 lá, ó. Igualzinho que a gente encontrou lá no vamos ver nessa calculadora aqui, ó. Que tem aqui, ó. Então vamos lá, o que tal? Qual o valor que era? 372. Vou colocar aqui, ó, 372 no octal. 372. 250 decimal lá, igualzinho na calculadora lá também, ó. Vou voltar aqui no programador. 372 lá, para hexa, para decimal e binário, tudo igualzinho, ó. 1, 10, 10, ó, igualzinho, tá? E provavelmente, ó, esse site aqui deve usar, ó, a mesma forma aí de conversão, tá? Então daí aqui a gente converteu aí de octal para decimal, tá? Vamos fazer a conversão do octal para binário, pessoal. Vou pegar aqui um valor octal, tá? Então aqui eu vou pegar 4, 7, 2. E esse valor aí vai ser na base 8, que é o octal. Deixa eu pôr em maiúsculo esse B aqui. Então base 8 igual. Então como é que a gente faz para converter lá esse número aí para octal? A gente pode separar de 3 em 3 bits aí esse número, tá? Vamos supor lá que nem aqui, ó. O 4
mais não, né? Aqui e aqui. 4, o 7 e o 2, tá? Então, o 4, a gente utiliza 3 bits lá, né? Então, 1, 0, 0, tá? Em binário ele referencia isso daí. E o 7, ele vai ser 1, 1, 1. Por que dá pra fazer dessa maneira aí, agrupamento de 3 bits aqui, né? Porque lá o octal, né? A gente vai de 0 a 7, tá? Então daí a gente consegue ter fazer dessa forma aí, de 3 bits, agrupamento de 3 em 3 bits aí, pra a hora que o resultado final eu só pego esses bits aí e somo, eu junto todos eles, né? Como se eu somasse, tá? Então daí o 2 vai ser 0, 1, 0, né? Que é o 2. E o resultado final vai ficar assim, ó. Eu pego daqui pra cá, ó, tá? Escrevo daqui pra cá, ó. Então é 100, 1, 1, 1, 0, 1, 0. E esse cara aí é na base 2. Base 2, tá? Vamos ver se tá certo isso daqui. Então eu vou pegar lá, ó, no octal também, ó. Então 472. Ó. Deixa eu ver se tá coerente aqui. Deu um monte de número aqui no binário. Deu 11. Eu não sei se ele fez complemento de 2 aqui, pode dar diferente no resultado aqui, ó. Deixa eu ver nessa calculadora o que ele vai dar aqui. Deixa eu ver qual que era o número aqui que eu esqueci. 472. 472. Olha lá, ó. Aqui na calculadora acho que ele fez complemento de 2. Lá que é uma outra forma da gente calcular. Deixa eu diminuir aqui. Opa, apertei errado aqui. Deixa eu diminuir pra gente ver se tá igual o valor aqui que eu... caramba. Olha lá, ó. Em binário lá, ó, deu 100, 11, 0, 10, tá? Então aqui nesse caso aqui, ó, ele fez complemento de 2, aí deu um monte de número aí, tá? Eu não sei porque que deu esse numerão aqui, tá? Boa pergunta, por que deu isso daí? Não sei, tá, galera? Bom, daí aqui, no caso, acho que eu fiz alguma cagadinha aqui. Ele somou os números, por isso que deu aquele numerão. Olha lá, 472, ó. Tinha colocado 472 e 372, tinha dado um número gigantesco lá, por isso que apareceu um monte de número, tá? Então lá, ó, 100, 111, 010, tá? Então tá certinho, tá batendo o valor. É isso aí mesmo, tá? Então daí a gente consegue encontrar os números aí tanto dessa forma aí, com a calculadora, né? Mas pessoal, eu volto a lembrar também, pessoal, sempre que vocês forem tentando fazer conversão, tenta fazer sem utilizar a calculadora, tá? A calculadora ela ajuda a gente, né? Mas a gente precisa saber como é que a gente faz a mudança de base, né? Porque senão a gente perde um pouco da essência aí também, né? Precisa saber essa base aí, né? Tá? Sempre que vocês puderem, tente evitar usar essas formas aí. Essa é mais para agilizar o processo, né? E para comparar também, ver se está certo o que a gente está fazendo, como vocês estão aprendendo, né? Passar algum exercício, quiser pegar algum valor na internet, fazer conversão de base e tudo mais, então daí vocês conseguem aprender aí, tá? Bom, vamos fazer conversão aqui de um valor hexadecimal para decimal aqui, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai pegar um valor em hexa, tá? Então aqui no caso eu vou pegar igual eu falei pra vocês. Esse aqui é tudo lá da aula que eu já passei pra vocês. Então, 2AF na base 16. Quando a gente pega decimal, hexadecimal, desculpa, a base vai ser 16, tá? E daí a gente vai de 0 a 15 lá, tá? Então é base 16 aqui, ó. Base 16. Tá?
Então base 16. Então daí o que a gente vai ter aqui, ó? Então aqui a gente tem 2, 1, 0, tá? Então aqui, ó, a gente tem 2 vezes 16 elevado ao quadrado, tá? Mais. Aí quem que é o A lá no hexa? O A, ele vai, em decimal, ele vai referenciar ao 10, tá? Vezes 16 elevado a 1, que é o A aqui, ó, tá? E o F? O F, ele vai ser... Opa, tô errado aqui. O F, ele vai ser o 15 lá em decimal, tá? Então a gente coloca 15 aqui. 15 vezes 16 elevado a 0. Igual. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Então, 2AF. Vou colocar aqui, ó. Clico em X aqui, ó. Habilita as letras aqui também, ó. Então coloco 2AF. A gente quer trocar de base de hexa para decimal, tá? Então decimal lá, ó, vai dar 687. 687 base 10, que é decimal. Vamos fazer pela calculadora normal aqui, tá? Vamos ver quanto que vai dar. Então, 2 vezes 16 elevado ao quadrado mais 10 vezes 16 elevado a 1 elevado a 1. Abrir para... Oh, caramba. Fiz errado aqui. Pera aí. 2 vezes 16 elevado ao quadrado, fecho parênteses, mais, abro parênteses, 2 vezes 16 elevado a 1, fecho parênteses, mais, abro parênteses, 15 vezes 16 elevado a 0. Achei igual. Se eu fiz alguma coisa errada aqui. 2, 10. Ah, eu coloquei 2 aqui, ó. Coloquei 2 aqui, ó. Então o erro foi esse aí. Vou fazer de novo aqui, ó. Opa. Esses errinhos acontecem, por isso que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando a gente está usando a calculadora, né? Então 2 vezes 16 elevado ao quadrado, fecho parênteses, mais 10. Hoje eu esqueci de colocar outro parênteses, senão já vai dar erro. 2 vezes 16 elevado ao quadrado, mais 10 vezes 16 elevado a 1, mais 15 vezes 16 elevado a 0. 687, tá? Então deu o valor certinho aí, tá? Então a gente tem essas maneiras aí pra gente estar encontrando lá, fazendo as conversões aí de uma base para outra, tá? A gente tem lá o BCD também, lá o código BCD, que a gente pode estar fazendo a conversão, tá? Daí a gente vai fazer agrupamento de 4 em 4, tá? Que é a mesma coisa lá, se eu for fazer a conversão lá do hexa para binário. Então no hexadecimal lá a gente pode fazer agrupamento de 4 em 4 bits, tá? Porque como o hexadecimal ele vai de 0 a 15, né? A gente utiliza lá 4 bits para ter um valor binário que vai de 0 a 15, tá? Então dessa maneira a gente pode obter o valor de hexa para binário, tá? Então vou pegar um número aqui, ó, em hexa, 9F2, que isso daí é a base 16, base 16. Tá? Eu já
já vou encerrar esse vídeo aqui daqui a pouco, tá? Porque senão vai ficar muito extenso para vocês aí, tá? Então lá, ó, pra gente fazer a conversão desse número aqui de hexa para binário, a gente faz agrupamento de 4, tá? Então a gente sabe que até o 7 a gente pode utilizar 3 bits. A partir do 8 a gente já começa a utilizar 4 bits, né? Então o 9, a gente sabe que em binário ele vai ser esse número aqui, ó, em binário, tá? O 9 ele é esse número em binário, tá? E o F, ele é o 15, né? Então, como eu falei para vocês, 4 bits, ele vai de 0 a 15. Então, o 15, ele vai ser como se fosse o 7 lá, né? Que completa todos os bits lá, né? Tem todos os bits ativos, vamos supor assim. Que lá o 7 é 1. Aqui no caso aqui do F, como ele seria 15, né, em decimal, vamos supor. Então, ele é 1, tá? Então, ele fica dessa maneira aí. Daí o 2, que daí o 2 vai ser 0010, tá? Por que daí eu coloco 00 aqui, ó, tá? Porque daí eu tenho que entender que esse daqui é uma quantidade de números que vai ter lá, tá? Então a gente tem 4 bits, tá? Então por isso que a gente tem que completar esse lado aqui do 2 com zeros, tá? Então fica dessa maneira aí. Aí para mim obter o valor aqui de hexa para binário, é só eu pegar daqui, ó, da esquerda para a direita aqui, ó, tá? E colocar eles em sequências, tá? Então é 1, 0, 0, 1, 1, tá? Então aqui, ó, 4 e o próximo lá, 0, 0, 1, 0, tá? Então aqui é base 2, que é a binária, tá? Vamos lá na calculadora, vamos converter esse cara aí para ver se vai dar isso aí, tá? Lá em programador, então coloca aqui em hexa, então 9F2, olha lá, ó, certinho, ó, separado por bits, ó, 1001, 1111, 0010, igualzinho tá aqui, ó, tá? Beleza, galera. Bem simples aí da gente fazer, né? Esses caras aí, bem de boa, né? Não tem muito segredo não. Aí agora com esse macetinho aí para utilizar o calculador aqui também, para vocês aí facilita também para comparar, né? Resultado. Depois eu vou postar um exercício aí para vocês fazerem de conversão de bases. Daí se vocês quiserem confirmar depois, vocês podem confirmar. Tentem não fazer direto pela calculadora para vocês não se perderem, tá? Aí vocês fazem pela calculadora aí, fica simples, né? Aí vocês não acabam perdendo o raciocínio aí de como é que faz as conversões de um para outro aí, tá? Beleza, então, pessoal. Qualquer coisa aí vocês podem me procurar aí, que tento ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Falou, galera.